Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar a chamada relação fundamental da trigonometria, tá? E com isso a gente vai conseguir calcular alguns valores exatos ali de seno, cosseno e tangente. Aqueles mais clássicos que a gente já usa bastante no ensino médio, né? Que é o seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Então a relação fundamental é essa, tá? Ela fala que o seno ao quadrado, fixado um ângulo, né? Seno ao quadrado desse ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1, tá? Aqui θ varia entre 0 e π sobre 2. Só que a gente vai provar para esse caso, tá? Só que essa relação é válida em geral, tá? Para qualquer θ real, isso aqui é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado desse θ vai dar 1. Então vamos provar primeiro para θ nesse intervalo, que é o que a gente tem, né? Por enquanto assim definido. Bom, a ideia é pegar um triângulo retângulo, tá? Como nessa figura. Chama esse ângulo aqui de θ, né? Então, o θ tem que estar entre 0 e π sobre 2, né? E vamos calcular o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, vamos lá. Seja ABC um triângulo retângulo, como na figura. Então, esse triângulo é retângulo, né? O ângulo reto está aqui no vértice A. Então, aquela mesma anotação usual, né? O lado oposto ao vértice A, a medida é Azinho. O lado oposto ao vértice C, a medida é Czinho. E o lado oposto ao vértice B, a medida dele é Bzinho. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos calcular o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Ó, seno ao quadrado de θ é seno de θ vezes seno de θ, tá? Cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ vezes cosseno de θ. Então, num triângulo aqui, ó, em relação ao ângulo θ, C é o cateto oposto, né? Esse é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. E o lado que mede A é a hipotenusa. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui vai ficar C dividido por A ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Cosseno é cateto adjacente sobre A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Ou seja, B dividido por A. Aí, ó. Quando você tem uma fração, quadrado de uma fração, né? Mesma coisa que o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador, tá? Agora aqui tem uma soma de duas frações com denominadores iguais. Essa é a soma mais fácil de fazer, né? No numerador, então, fica b quadrado mais c quadrado. Só que o que é b quadrado mais c quadrado? Pelo teorema de Pitágoras, ó. Esse triângulo satisfaz essa regra, né? Que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Então, b quadrado mais c quadrado é a ao quadrado. Aí, a quadrado dividido por a quadrado é 1, né? Então, a gente chega onde queríamos, né? Que seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá? Então, essa é a chamada relação fundamental na trigonometria. Ela é muito importante, aplicada em várias situações, tá? E tá aqui a definição, tá? Então, por exemplo, uma aplicação disso bem simples. Se eu conhecer o seno de θ, a partir dessa relação a gente descobre o cosseno de θ, né? E se eu conhecer o cosseno θ, a gente reconhece o seno θ. Bom, pessoal, agora vamos fazer um exemplo. Vamos calcular o seno, cosseno, tangente de π dividido por 4.
Ou seja, é seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, para isso a gente vai considerar esse triângulo aqui, ó, retângulo, tá? Isósceles, tá? Então, os dois catetos têm a mesma medida. É fácil, né? Construir esse triângulo. Você vai lá, pega duas retas perpendiculares, né? Aí marca dois segmentos de mesma medida, digamos Azinho, nessas duas retas, né? Aí você vai obter lá os pontos B e C, né? Aqui o ponto A seria, ele é a interseção, né, dessas duas perpendiculares. Aí você fecha, você liga, né, o segmento BC. Aí ABC vai ser um triângulo retângulo, né, com ângulo reto aqui no vértice A. Então seja ABC um triângulo retângulo e isósceles, tá? Como na figura. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa medida aqui, ó, do segmento BC. Então, por Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, nós sabemos, né, que a medida da hipotenusa, né, do quadrado dessa medida, né, ou seja, o comprimento de BC quadrado vai ficar, nesse caso particular, né, a medida de AB ao quadrado, que é A ao quadrado, mais a medida de AC ao quadrado, que é A ao quadrado também. Então isso aqui vai ficar A quadrado mais A ao quadrado. Isso implica que a medida de BC ao quadrado é 2A quadrado. Se extrair a raiz quadrada de ambos os lados, como BC é uma medida, né, de um segmento, isso aqui é um número positivo. Então raiz quadrada desse cara ao quadrado vai dar a medida de BC. Aí do outro lado vai funcionar a mesma coisa para o Azinho, né, porque ele é a medida de um segmento. Então ele, Azinho é um número positivo. Tá? Então do lado esquerdo dessa igualdade vai ficar a medida de BC. Aí do lado direito dessa raiz, ó, eu posso escrever como raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de A ao quadrado. Aí, raiz quadrada de A ao quadrado é Azinho. Isso aqui é A raiz de 2. Tá? Então aqui, ó, a medida é A raiz de 2 ou raiz de 2A, né? Então faz. Vamos lá, então. Agora calcular o seno, cosseno e tangente. A primeira coisa, note que como esse triângulo ele é isósceles, né? E os catetos adjacentes aqui são... Os catetos são adjacentes, né? Os lados adjacentes desse triângulo isósceles são os catetos. Então nós temos que esse ângulo C e o ângulo B aqui, ó, devem ser congruentes, porque BC é, portanto, a base desse triângulo, tá? Então, como é que eu chego que aqui é π sobre 4 aqui também? Vamos lá, a gente sabe que a soma desses, na verdade as medidas, né? A soma das medidas desses três ângulos, né, dos ângulos internos, tem que dar 180 graus, né? Ou seja, π. A gente já sabe que a medida do ângulo A é 90, que é π dividido por 2. E os ângulos B e C têm a mesma medida, né? Porque eles são bases, os ângulos adjacentes à base de um triângulo isósceles. Então aqui eu posso escrever assim, duas vezes a medida do ângulo B. Que a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é duas vezes a medida do ângulo B, porque os ângulos B e C são congruentes. Isso dá π. Então a gente vai chegar aqui duas vezes a medida do ângulo B. Isso é π menos π sobre 2, que dá π dividido por 2. Consequentemente, a medida do ângulo B é π dividido por 4. E como B e C são ângulos congruentes, esse ângulo aqui também mede, esses dois ângulos têm a mesma medida, que é π dividido por 4, tá? Então vamos calcular o seno de π dividido por 4.
Aí lembrando que o seno, cosseno tangente, a gente viu lá na aula passada, que independe do triângulo considerado, né? Só depende do ângulo, tá? Então, seno de π sobre 4 é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é A dividido por A vezes raiz de 2. Aí, né? A dividido por A dá 1. Então, a gente chega aqui, o seno de π dividido por 4 é 1 dividido por raiz de 2. Aí, racionalizando, a gente chega no valor mais conhecido, né? Que o seno de π dividido por 4 é raiz quadrada de 2 dividido por 2. Agora o cosseno de π dividido por 4. Vai dar a mesma coisa, né? Porque ó, o cosseno desse ângulo é a cateto adjacente, que mede A, dividido pela hipotenusa, que mede A, dividido pela raiz de 2. Aí, ó, vai dar o mesmo, né? Que a gente conseguir. Mesmo valor. Portanto, isso vai implicar que o cosseno de π dividido por 4, né? Vai dar a mesma conta que a gente fez antes. Vai ser raiz quadrada de 2 dividido por 2. Aí, para terminar a tangente de π dividido por 4. Bom, tanto faz. Ou você faz seno sobre cosseno, né? Que vai dar 1, né? Que é o número de por ele mesmo. Ou faz pelo triângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Fica A dividido por A, que é 1. Bom, tá aí. O exemplo tá feito. Bom, pessoal, agora vamos resolver esses dois exemplos. Eu vou resolver os dois ao mesmo tempo, que a gente vai utilizar o mesmo triângulo, tá? Para calcular esses resultados. Então, aqui a gente está calculando o seno de π dividido por 6, ou seja, que é o seno de 30 graus, né? Seno cosseno tangente 30 graus. E aqui a gente vai calcular o seno cosseno tangente de π dividido por 3, ou seja, de 60 graus. Vamos lá. A ideia é bem parecida com a anterior. A gente vai construir um triângulo com esses ângulos, tá? Então vamos pegar ABC, um triângulo retângulo, como na figura. Ó, gente, eu já coloquei dois ângulos aqui, que a gente vai precisar de alguns fatos, que é um exercício lá da aula 6, da lista 6, lista 5, eu não lembro agora. A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho ABC, um triângulo, esse triângulo marrom aqui, tá, ó. Os lados medem a hipotenusa mede A, tem dois catetos medindo Bzinho e Czinho, tá? E eu peguei de tal modo que o ângulo B aqui, ó, a medida dele seja π dividido por 3 e o ângulo aqui seja a medida π dividido por 6, tá? Faltou fazer aqui, mas o ângulo reto é esse aqui, tá? Aí tem um exercício lá atrás que fala o seguinte. Que nesse caso, o Bzinho, ele vale A raiz de 3 dividido por 2 e o Czinho é metade do A. Isso é um exercício, tá? Vou fazer meio que explicar para vocês como é que funciona. Então, o exercício fala o seguinte: se eu pegar um triângulo retângulo que tem cujos ângulos agudos medem exatamente π sobre 6 e π sobre 3, né? Ou seja, 30 e 60, então a gente consegue essas expressões para B e C, né? Para as medidas dos catetos em termos da medida da hipotenusa. Que jeito a gente prova isso? Você vai construir esse triângulo azul aqui, ó. De que maneira? Você vai prolongar a reta BC aqui, ó, e vai marcar um segmento medida Czinho desse lado, tá? Então esses dois lados aqui, ó, são congruentes, têm a mesma medida. Aí
descendo do C ali, você vai marcar um segmento que faz um ângulo π sobre 6, né? 30 graus, com relação a esse cateto B aqui. Tá? De modo que esses dois ângulos aqui são congruentes. Tá? Aí você vai obter esse triângulo azul. Esse triângulo azul aqui, ó. Né? Esse ponto aqui é o ponto de interseção do segmento com o ângulo lá em cima. Por que esse lado vai medir Azinho? A princípio eu não sei, tá? Então, a princípio, a gente está assim. Esse ângulo é reto. Tá? Agora, olha o triângulo vermelho, marrom, né? E o triângulo azul, ó. Eles são congruentes pelo caso angular do ângulo, ó. Os dois têm esses ângulos congruentes. Os dois têm esses ângulos congruentes, são retos. E eles têm esse lado em comum, ó. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, o triângulo marrom e o triângulo azul são congruentes. Então, em particular, a hipotenusa desse triângulo azul mede Azinho também. Certo? Beleza, essa é a primeira parte. Agora, se você olhar bem, esse triângulo todo aqui que a gente formou, unindo, né, o marrom com o azul, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Esse ângulo mede π dividido por 3. Agora pega esse ângulo todo. A medida dele é π dividido por 6 mais π dividido por 6. Ou seja, é 2π dividido por 6, né? Que é π dividido por 3. Que eu formei dois ângulos de 30 graus. Ou seja, esse ângulo grandão aqui, ó, ele mede 60. Igual é a medida desse. A gente viu lá atrás, né, que quando você tem um triângulo que tem dois ângulos congruentes, esse triângulo é isósceles e o lado adjacente é a base. Tá? Então, se essa aqui é a base, esse lado tem que ser congruente a esse. Em particular, Azinho é C mais C, que é 2C. Então, Azinho é 2C. Então, agora a gente conhece Azinho é 2C, né? Ou ainda, né? Ou de maneira equivalente, C é A dividido por 2. É esse o valor que eu vou usar, tá? Então, no lugar de Czinho, é A dividido por 2. Agora, olha o triângulo original. A gente conhece, eu tenho hipotenusa, eu tenho Czinho em termos de hipotenusa. Então, se eu jogar no Teorema de Pitágoras, eu encontro o valor do B em termos da hipotenusa. Vamos fazer isso. Então, pelo Teorema de Pitágoras, A quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A quadrado é igual a B quadrado mais A dividido por 2 ao quadrado. Estou usando o que eu acabei, esse aqui, ó, que eu acabei de provar. No lugar do C, posso trocar por A dividido por 2. Então, se isolarmos o B, a gente encontra o B escrito só em termos do A, ou seja, da medida da hipotenusa. Isso vai implicar que A quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado dividido por 4. Então, B quadrado é A ao quadrado menos A quadrado dividido por 4. Acho que esse A posso escrever assim, para simplificar a conta. 4A quadrado dividido por 4, né? Então, B quadrado vai ficar... O denominador fica 4, o numerador fica 4A quadrado menos 1 ao quadrado, 3A quadrado. Mas eu quero B, né? Então tem que extrair a raiz quadrada aí dos dois lados. Então B vai ser a raiz quadrada de 3A quadrado dividido por 4. Aí usa a propriedade de raiz, né? A raiz quadrada do... Uma fração, né? É a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do numerador. Aí, em numerador vai sobrar a raiz quadrada de um produto, que é o produto das raízes quadradas. Então, no final, a gente chega aqui, o B, raiz quadrada de A quadrado é A, raiz de 3, raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse é o B, em termos de Azinho, em termos de hipotenusa.
Então vamos primeiro calcular então em relação ao π sobre 6, seno, cosseno e tangente. Então vamos lá, quanto que é o seno π dividido por 6? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então é Czinho dividido por A. Só que o Czinho é A dividido por 2. Então isso é A dividido por 2 dividido por A. Se você fazer as contas aí, você vai chegar em meio, né? Por quê? Pensa nisso como uma divisão de duas frações, né? Então isso você repete a primeira fração, né, a do numerador, e multiplica pelo inverso daqui da fração que está no denominador. Aí A dividido por A dá 1. A gente vai chegar então que o seno de π dividido por 6 é meio. Agora o cosseno de π dividido por 6. Tô olhando esse ângulo aqui, tá? Um triângulo marrom. Esquece o azul agora. É a cateto adjacente, que é B, dividido por A. Mas o B, a gente acabou de ver, né? Aqui, ó. É A raiz de 3 dividido por 2. Então isso é o cosseno de π dividido por 6. Isso é A vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes 1 dividido por A. E assim chegamos que o cosseno de π dividido por 6 é raiz de 3 dividido por 2. Aí a tangente de π dividido por 6, né? Dá pra fazer direto, né? Vou usar aqui, ó. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? C dividido por B. Então a tangente π dividido por 6 vai ficar... Se eu pensar em termos de A, né? É A dividido por 2 dividido por A raiz de 3 dividido por 2. Isso implica que a tangente de π dividido por 6 é A dividido por 2 vezes 2 dividido por A raiz de 3. Aí, ó, A dividido por A dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. A gente vai chegar então que a tangente de π dividido por 6 é 1 dividido pela raiz quadrada de 3. Aí, racionalizando, a gente chega no desejado. Isso aqui é a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Agora vamos fazer a mesma coisa para esse ângulo aqui, para o 60 graus, né? Que é π dividido por 3. Agora vamos lá. Seno de π sobre 3 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é B dividido por A. Só que B dividido por A, ó, a gente já fez aqui. No cosseno de π sobre 6, tá? Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então se você ver aqui, ó, o que aconteceu?
o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Por que que isso acontece? A gente vai ver que isso é só um caso particular de uma propriedade geral. Isso acontece porque os ângulos ali são complementares, tá? Vocês lembram lá, ângulos complementares que a gente viu? São dois ângulos cuja soma dá 90, né? Então estou calculando o seno de 60 e o cosseno de 30. Então eles têm o mesmo valor. Também, ó. Agora o cosseno de π dividido por 3 é o cateto adjacente, né? O ângulo tá aqui, ó, cateto adjacente C dividido por A, que vai dar meio, né? A gente já calculou lá em cima que é igual ao seno de π sobre 6. O C dividido por A tá aqui, ó. Então deu meio. E a tangente de π dividido por 3, cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Então isso é B dividido por C. Só que B dividido por C é o inverso C dividido por B, né? Então vai dar o inverso desse cara aqui. Vamos fazer as contas. Bzinho é a raiz de 3 sobre 2. E o Czinho é A dividido por 2, né? Aí isso implica que a tangente de π dividido por 3, então isso vai ficar A raiz de 3 dividido por 2 vezes 2 dividido por A. Aí, ó. A vai embora com A, 2 vai embora com 2. Resulta que a tangente de π dividido por 3, né? Ou 60 graus, é raiz quadrada de 3. Bom, só assim, né? Então esses dois exemplos estão resolvidos, né? Ó, calculamos os 6 valores pedidos aqui nos dois, tá? Bom, gente, no último exemplo, né? Então a gente viu esse fato aqui, né? Que eu comentei que, ó, nós como calculamos aqui, né? Seno e cosseno e tangente de ângulos complementares, né? O π sobre 6 e o π sobre 3. Né? 30 mais 60 90. Então esses dois ângulos são... Essas medidas, né, são de ângulos complementares. Então, o que aconteceu? A gente viu que o seno de π sobre 6 coincide com o cosseno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 coincide com o cosseno de π sobre 6. Tá? Também vai acontecer o seguinte, aconteceu o seguinte, ó, a tangente de π sobre 6 é o inverso da tangente de π sobre 3. Eu comentei, né, que esse resultado é verdadeiro de maneira mais geral, então vamos provar ele agora. Tá? Então pega alfa e beta, dois ângulos complementares, ou seja, dois ângulos cuja soma dá 90. Então vamos provar que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e que a tangente de alfa e a tangente de beta são inversos, né? Um é inverso do outro. Vamos provar isso então. Demonstração bem simples, tá? Porque em qualquer triângulo retângulo que você pegue, os ângulos agudos serão complementares. Então lá, seja ABC um triângulo retângulo como nessa figura aqui, ó. É esse aqui. Então olha só. O
triângulo e retângulo aqui no vértice C. Então, a hipotenusa mede C, tá? Os catetos medem Azinho e Bzinho, tá? Então, esse ângulo é o mede alfa, esse ângulo mede beta. É claro, né, que alfa mais beta tem que dar 90 graus. Por quê? A gente sabe que alfa mais beta mais a medida do ângulo C tem que dar 180. Como esse mede 90, a soma desses dois tem que dar 90 também. Ok? Então, alfa e beta são dois ângulos, né, complementares. Então, vamos lá fazer esses cálculos aí. Olha só, seno alfa é cateto oposto A dividido por C. Cateto oposto que mede A dividido pela hipotenusa que mede C. E cosseno beta é o cateto adjacente a esse cara, que é A, que mede A, né? Dividido pela hipotenusa que mede C. Então, também é A dividido por C. Então, vale. Seno de alfa é igual ao cosseno beta, desde que alfa e beta sejam ângulos complementares. Tá? Por isso que lá no exemplo anterior, como nós estávamos calculando as funções trigonométricas para 30 e 60 graus, como eles são ângulos complementares, ia ser verificada essa relação, né? Seno de 30 é igual a cosseno 60, seno 60 é igual a cosseno 30, tá? E a tangente, vamos lá. Se você pegar a tangente de alfa, é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então é A dividido por C. E tangente beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. É B sobre A. Aqui eu falei errado, né? É A sobre B aqui, ó. Né? A tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é A dividido por B. Tangente de beta é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então B sobre A. Ó, um é inverso do outro, né? A dividido por B é inverso de B dividido por A. Ok? Uma outra maneira de enxergar isso aqui seria assim, ó. Talvez acho mais direto. O A dividido por B é a mesma coisa que 1 dividido por B dividido por A. Só que B dividido por A é tangente de beta. Né, ó. De novo, tangente de beta é B dividido por A. Que é esse valor aqui. Então, esses dois ângulos são complementares. A tangente de um ângulo é o inverso da tangente do outro, tá? E o seno de um ângulo coincide com o cosseno do outro. Bom, pessoal, vamos demonstrar então o último resultado dessa aula. Então, item A, primeiro vamos mostrar o seguinte. Que o seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ cosseno θ. Tá? O que acontece? Esse θ tem que estar nesse intervalo, né? Porque a gente vai querer calcular o seno de 2θ. Então, por que o θ, por enquanto, tem que estar nesse intervalo? Porque eu quero que o 2θ esteja entre 0 e π sobre 2, né? Porque eu tenho que saber conseguir calcular. Então, o nosso θ não pode ser maior ou igual a π sobre 4, tá? Só por isso. Por enquanto, é nesse intervalo, tá? Então, vamos lá. Para demonstrar esse item, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B, tá? A gente vai usar essa figura aqui nos dois itens, tá? Vamos lá. A gente começa com esse triângulo ABD. Ele é um triângulo isósceles, tá? Cujos lados congruentes têm mesma medida 1, tá? Aí, eu vou traçar a mediana ao lado BD. Ou seja, segmento aqui. Então, vou obter o ponto médio C de BD. Então, AC é mediana. E como o BD é a base de triângulo isósceles, AC também
também é bissetriz e também é altura. Então esse ângulo é reto. E esses dois ângulos menores aqui têm a mesma medida, que eu vou chamar de θ. Tá? Aí para auxiliar a gente aqui nas contas, eu vou marcar, traçar pelo ponto B a perpendicular à reta AD. E eu vou chamar de B' o pé dessa perpendicular daqui. Então esse ângulo aqui é reto, tá? Porque o segmento azul está na perpendicular à reta AD. Então, vamos lá. E basicamente a gente vai fazer um monte de continha ali, tá? Então, seja ABD um triângulo isósceles cujos lados congruentes medem 1. Seja C o ponto médio, né? Do lado BD. Então, esse segmento AC, ele é mediana, altura e bissetriz lá do ângulo A, do vértice A, né? Vou confirmar aqui desse vértice, tá? Aí, seja ainda, né? B', o pé da perpendicular à reta AD passando pelo ponto B. O pé da perpendicular à reta AD que passa pelo ponto B. Ok, vamos lá então agora provar esse item A, que é o seno de 2θ é igual a seno θ cosseno θ. Então, bom, fazer conta, tá? Ó, o seno θ é... Olha esse θ aqui da esquerda. Cateto oposto, BC dividido pela hipotenusa, que é 1, né? Então, olha esse triângulo aqui, ó. ABC. A hipotenusa mede 1. Então, isso vai ficar medida de BC dividido por 1, que é a medida de BC. Agora, olha cosseno θ. Para o mesmo triângulo, tá? Para o triângulo ABC. Isso é medida de AC dividido por 1, né? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno θ, nesse caso, é medida de AC. Agora, vamos calcular o seno de 2θ. Isso. Então, agora eu vou olhar esse triângulo aqui, ó. Tá? Até o segmento azul ali. Não, esse ângulo aqui, ó, θ mais θ, 2θ. Então, seno de 2θ é cateto oposto, que é o segmento azul, que é BB', dividido pela hipotenusa, que mede 1. Então, é o comprimento de BB' dividido por 1, que é o comprimento de BB'. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso aqui no desenho. Esse ângulo é reto aqui, né? Então, a hipotenusa, ó, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, eu estou olhando esse triângulo aqui. Tá? Que o ângulo reto ficou para baixo ali, né? Agora vamos olhar algumas áreas de triângulos. Olha, na verdade é o mesmo triângulo. A área do triângulo ABD, que é o triângulo grandão aqui. Tá? O ABD.
Eu vou olhar agora, ó. Se eu olhar o lado AD, BB' é uma altura em relação a esse lado, né? Então é base vezes altura dividido por 2, né? Então vai ficar medida de AD vezes a medida de BB' dividido por 2. Só que o A do AD, a medida é 1. Lembra? O triângulo ABD é isósceles, né? A gente assumiu que esses dois lados medem 1. Então isso aqui vai ser medida de BB' dividido por 2. Agora, olha a área desse mesmo triângulo em relação a essa base aqui, ó, BD. Ó, BD é uma base e a altura é AC, porque C é ponto médio, logo, como triângulo é isósceles e essa é a base do triângulo isósceles, né? AC também é a altura. Então vai ficar BD vezes AC dividido por 2. Só que BD, ó, como C é ponto médio, esse cara é congruente a esse. Então posso trocar essa medida de comprimento de BD por 2 vezes o comprimento de BC. Então aqui eu posso escrever assim, ó, 2 vezes o comprimento de BC vezes AC dividido por 2. Aí esse 2 divide com 2. Vai sobrar que a área de ABD também é comprimento de BC vezes comprimento de AD. Então, ó, primeiro, vamos comparar então isso com isso. Eles são iguais, né? Porque ambos são a área do mesmo triângulo. Só calculado de maneiras distintas, tá? Portanto, o comprimento de BB', a metade dele, né? É o comprimento de BC vezes o comprimento de AD. Não, peraí. Eu escrevi errado aqui. AC aqui, tá? Isso implica que o comprimento de BB' é 2 vezes o comprimento de BC vezes o comprimento de AC. Só que o comprimento de BB' tá aqui. Ele é o seno de 2θ. Então isso implica que o seno de 2θ vai ficar 2 vezes BC é o seno θ. Então fica 2 vezes seno θ vezes. E o comprimento de AC tá aqui, ó. É cosseno θ. Aí tá aprovado o item A. Bom, pessoal, vamos provar o item B agora, ó. Agora, suponha que alfa é um ângulo entre 0 e π dividido por 2. Vou mostrar então que o seno de alfa dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno alfa dividido por 2. Note que o alfa, né, pode estar em todo esse intervalo, porque daí o alfa dividido por 2 vai estar entre 0 e π sobre 4, né? E ele pode assumir até todos os valores desse intervalo, porque aqui no máximo apareceu um cosseno alfa, né? Não tem um cosseno 2 alfa, 2θ, igual apareceu aqui em cima, tá? A gente vai usar a mesma figura aqui, tá? Para fazer a demonstração. A diferença é que eu vou precisar desse ângulo D aqui, ó, que eu vou chamar de φ. Tá? Então vamos lá. Temos. Então tem um monte de continha para fazer. Ó, o B' é um ponto entre A e D. Então o comprimento de DA é a mesma coisa que o comprimento de DB' mais o comprimento de B'A. Que no caso é 1, né? Que o comprimento de DA é 1. Então a gente pode escrever aqui o comprimento de DB' mais o comprimento de B'A é igual a 1.
Isso aqui eu vou chamar de 1, tá? Essa identidade aqui. Também. Agora olha cosseno do ângulo φ. Ó, só que eu tô olhando esse triângulo de baixo aqui, tá? É o cateto adjacente. Ó, esse triângulo BD' é um triângulo retângulo. E a hipotenusa dele é BD. Tá? Esse cara de baixo aqui, ó. Então, cosseno desse φ é B'd. O comprimento de B'd dividido pelo comprimento de BD. É isso mesmo, né? Ó, B'd, comprimento dividido pelo comprimento de BD. Mas olha só, o comprimento de BD, isso é 2 vezes o comprimento de BC. Porque C, esse ponto Czinho aqui, ó, é o ponto médio, né, de BD. Então, o comprimento de BD é 2 vezes o comprimento de BC. Só que o comprimento de BC é seno θ. Seno desse ângulo aqui, ó. Eu não comentei, mas calma que logo vai aparecer o alfa, tá? A gente está usando θ aqui como sendo o mesmo θ aqui de antes, né? Entre 0 e π/4. Tá? Consequentemente, na verdade, o alfa que a gente vai pegar vai ser o dobro do θ. Então, o comprimento de BC é seno θ, tá? Então, isso aqui é 2 vezes o seno de θ. Agora, olha esse triângulo ACD. Nós temos que o ângulo aqui é reto, né? Então, φ mais θ, eles são complementares. Então, pela proposição anterior, nós temos que o cosseno φ coincide com o seno θ. Logo, aí vamos lá. O comprimento do segmento dB', né? É B'd que eu chamei ali, né? O comprimento do segmento B'd, isola ele aqui, ó. É comprimento de BD vezes cosseno φ. Então, o comprimento de B'd vai ficar comprimento de BD, que tá aqui, ó. Comprimento de BD é 2 seno θ. Aí cosseno φ é igual ao seno θ vezes seno θ. Ou seja, o comprimento de B'd é igual a 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Também é válido o seguinte. Vamos olhar agora. Também é válido não, né? Vamos olhar o cosseno de 2θ. Quem é o cosseno de 2θ? Estou olhando em relação ao triângulo ABB'. Tá? Esse triângulo aqui, ó. De cima aqui. Por quê? Se você olhar esse ângulo todo, ó, ele mede θ mais θ, que é 2θ. Então, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é esse. Cuja medida a gente não sabe, tá? É o comprimento de AB' dividido pela hipotenusa, que mede 1. Tá? Então, esse aqui é o comprimento de AB' dividido por 1. Então, cosseno 2θ é o AB', que aqui eu chamei de B'A, tá?
Então vou colocar comprimento de B' A, só para ficar mais de acordo lá com a igualdade de 1. Chama isso aqui de 1. Opa, de 3, né? Agora a ideia. Vamos pegar essas igualdades 2 e 3 aqui, ó. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Deixa eu... Vou trocar lá por B'D. Mais a B'Inha. Então aqui deixar a B'Inha mesmo. Então olha só. A ideia é pegar essas duas igualdades aqui e substituir aqui nessa igualdade de 1, tá? Essa igualdade azul aqui, ó. Então, substituindo 2 e 3 em 1, obtemos. Bom, aqui nós vamos copiar 1 primeiro, né? B'D mais a B'Inha igual a 1. Então, B'D é 2 seno ao quadrado de θ mais a B'Inha. A B'Inha é cosseno 2θ. Tudo isso é igual a 1. Vamos isolar o seno de θ. Então isso implica que 2 vezes o seno ao quadrado de θ, isso é igual a 1 menos o cosseno 2θ. Isso implica que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno de 2θ dividido por 2. Então a gente vai chegar aqui, o seno de θ é a raiz quadrada dessa fração aí. Tá, mas isso é para θ entre 0 e π sobre 4. Tá? Então a gente vou chamar de alfa. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa, que é o 2θ, tá? Então, o que acontece? Se alfa é igual a 2θ, então nosso alfa vai estar entre 0 e π dividido por 2. Porque o θ está entre 0 e π sobre 4. Agora volta aqui e substituir. Então, se o alfa é 2θ, o θ é alfa dividido por 2. Então, seno de alfa dividido por 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno alfa dividido por 2. Que é o que a gente queria, né? Bom, gente, a aula de hoje ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer essa aula aqui de ampliar o domínio, tá, das definições das funções trigonométricas. E para isso, essa proposição e essa vão ser bastante úteis, tá? Até lá então.